Professor? Ô, Fernando, boa noite, tudo bem? Professor Claudio Nuno, professor Eduardo vai chegar daqui a pouco. Oi, professor, é o Otávio. Oi? Boa noite. Essa é a OutSystems, Fala, Otávio, a mais boa noite. completa plataforma de desenvolvimento de aplicativos. Professor, o Otávio. meu grupo pode ser o primeiro a apresentar. Vamos lá, então isso que eu ia perguntar. Então, o primeiro grupo é do Otávio, né? O segundo, Fernando, você lembra? Que eu não tenho no meu caderno, mas não tá aqui. Então, foi do grupo do Linsen, do meu e da Laís que apresentou. Acho que ficou faltando 2. Ficou faltando 2. Então, agora é o do Otávio e depois... Agora eu não sei qual que foi o outro que tá faltando. Pode ser o meu, professor. É a Daiane. Muito bem, Daiane. Tá. Professor, eu posso encaminhar a apresentação no chat? Pode sim. Ah, tudo bem, obrigada. Tá bom. Aí, vamos lá. Você não é do grupo do Otávio, né? Não. Tá. Então, deixa ele apresentar primeiro, depois você apresenta aí no meio do caminho, você pode ir encaminhando, tá bom? Tudo bem. Qualquer coisa, se tiver com dificuldade, pode mandar para nós, que nós põe na tela aí. Tá bom. Otávio? Oi, professor. Coloquei você como apresentador, tá? Professor, acho que é bom colocar a Rebeca, que eu tô pelo celular, e aí... Tá bom, sem problema. Vamos colocar a dona Rebeca. Pronto. Apareceu? Aqui pra mim tá carregando. Apareceu sim, Rebeca. Pra mim, apareceu. Tem 10 slides, né? Agora apareceu. Espera um momento. Espera aí que alguém pediu pra esperar um momento aqui. Deixa eu ver quantos alunos tem na sala. Já tem 18. É o Bruno que vai entrar pelo celular para falar.
Bruno, ok? Vamos lá? Otávio, Rebeca, todos, o grupo já tá no ponto? Todo mundo? Eu Quer tô conferir? preparado aqui, professor. É que o Bruno ia começar. Ah, não, beleza. Então, só para me falar, o componente do grupo é o Otávio, a Rebeca, A Giovana, a Giovana, Vanessa, a Vanessa, o e o Bruno Bruno. Miguel e o Bruno. Lucas. Tá, vamos esperar o Bruno então entrar, Tá bom. que ele vai fazer a abertura. O Lucas não vai falar, né, Rebeca? Não, professor, ele não tá sem microfone. Isso, ele tá colocando aqui no chat. Beleza. Rebeca, eu posso Professora, começar se quiser. Professora, enviei no chat, tá? Tá, obrigado, Daiane. Então pode começar, Otávio. Eu acho que ele não tá conseguindo. Posso começar? Pode. Tudo bem, então. Posso começar assim. Bom, boa noite a todos. Nós vamos apresentar aí o mapa de risco de uma empresa que o professor sugeriu para nós e a gente não achou um nome legal para ela, então a gente deixou como empresa XWZ mesmo, né? Como vocês estão vendo aí, os riscos, né, representados pela cor verde, né, risco físico, risco biológico, risco azul, que é de acidentes, risco vermelho, que é químico, e amarelo, ergonômico. Pode passar, Rebeca. O dimensionamento da CIPA. Ficou 107 funcionários, né, como estava descrito lá, 34 prestadores de serviço, o KENAI da empresa é 52, 11, 7, e o grupo C, 24, ficou 4 efetivos e 3 suplentes, né? 14 integrantes aí. Pode passar. E o dimensionamento do SESMIT, né? 107 funcionários, 34 prestadores de serviços, que na da empresa 52, 11 e 7, grau de risco 3, contém daí um técnico de segurança do trabalho. Pode passar. Bom, esse primeiro mapa de risco está representando aí a vigilância patrimonial, né? Que é a portaria. Então, a gestão dele é 2020-2021. Os riscos que nós identificamos para esse setor, né? Como um risco aí representando o risco azul, né? Que é risco de acidentes, risco amarelo,
que é riscos ergonômicos, e risco verde, que é riscos físicos. O risco ergonômico, como está representado aí, a gente colocou porque a gente pensou primeiro nas pessoas que ficam sentados, né? Geralmente aí o dia inteiro ou a noite inteira, né? Geralmente na portaria. E aí tem também a salinha. Boa noite. O risco de... Boa noite, Bruno. O risco físico, né? O risco físico a gente pensou no barulho, né? No ruído dos caminhões que passam lá na frente. E aí afetam, né? Também aí os trabalhadores ficam expostos. E também o risco físico também que trabalhadores ficam expostos o dia inteiro, né? Aquele ruído de caminhão, carro passando para lá e para cá, os motores também, né? E risco de acidente, né? Que estava descrito lá que estavam também usando o uso de arma de fogo, né? E aí pode ser que talvez aconteça algum acidente ou um assalto, e aí seja fazer o uso, né, dessa arma. E também risco de acidente de atropelamento, né? E aí envolvendo tudo isso. 12 funcionários, né, masculinos, 6 funcionários femininos, no total de 18 funcionários, né? Os riscos aqui embaixo, riscos físicos, ergonômicos de acidente, a causa, né, o ruído, como havia falado, jornada excessiva, que encaixa ali no risco ergonômico, né, e riscos de acidentes, né, que é riscos escorregões, quedas, né, batidas e assaltos. A prevenção, que a gente pensou aí, né, cabine blindada, né, o descanso de 1 hora para a refeição, o calçado, né, com biqueira, a bota, né, colete e a prova de balas, né. Ali tem aquelas bolinhas indicando os riscos pequeno, médio e grande. E basicamente o primeiro setor foi esse. E é isso. Ok, Otávio, obrigado. Agora eu vou falar sobre o setor administrativo. Calma aí. Desculpa. O setor administrativo tem 42 funcionários, né? 16 masculinos e 23 femininos. O maior risco que tem é o risco ergonômico, né? E os pequenos riscos que tem é o de acidente e biológico. O ergonômico é o maior no setor administrativo pela postura incorreta, né? De mexer no computadores e a forma que senta também. E de acidente por causa dos escorregões, porque as mulheres usam salto, né? E pode escorregar. E o biológico é por causa dos ar-condicionados, que às vezes tem fungos e bactérias, né? E a prevenção que a gente pensou é a manutenção dos ar-condicionados todos os meses, né? E a limpeza do carpete. E para melhorar a postura dos funcionários, a gente pensou em mesas e cadeiras adequadas, né? Para eles não ficar com a postura incorreta. Eu vou falar sobre a cozinha industrial, que a cozinha industrial ela tem o risco ergonômico, ela tem o risco de acidente e tem o risco físico. A cozinha industrial ela é composta por 12 funcionários masculinos e 2 funcionárias femininas. E o risco ergonômico foi identificado como o maior risco pelo fato de ser muito intenso o ritmo da cozinha. As pessoas têm o prazo ali para cozinhar os alimentos,
para terminar ali aquela quantidade de alimentos, então é um ambiente tenso, né? E é um ambiente tenso que pode ocasionar doenças, né, como lombalgias, e também o risco de acidente, nós colocamos como risco médio, assim, porque na cozinha você tem como ter muitos tipos de acidente, por exemplo, como o corte, os ferimentos, pelo fato de você manusear ali facas, e também a parte de queimaduras. Você está mexendo com fogo, então não só queimaduras, mas incêndio também, né? Então tudo isso, o risco na cozinha, a gente colocou como um risco médio. Médio porque já existe uma certa prevenção, né? A empresa ela já propôs uma prevenção para que esse risco ele seja amenizado. Então, como, por exemplo, o calçado de bota de PVC, né, o cano alto, o avental de napa. Então, são EPIs que podem proteger o colaborador para que diminua o risco desse tipo de incidência. E também, né, nós identificamos os riscos físicos, que é o ruído ali, o calor. Então, o ambiente da cozinha é um ambiente que faz muito barulho, né, devido ali à fritura, né, e também o calor é muito intenso na cozinha. Aí nós colocamos como um risco médio, porque essa cozinha tem medidas de prevenção, como as luvas térmicas, as malhas de aço, então, e também o protetor auricular. Então, esses EPIs, eles amenizam todo esse... como é que eu posso dizer? Diminui, né, todo esse risco. E é isso, por enquanto. Ô, Vanessa, desculpa, eu acho que o termo que você queria falar, potencial de risco, né? Fica melhor, isso, né? Isso, professor, faltou a palavra, fiquei buscando. É isso aí, cérebro. Muito bem, legal. Bom, o setor é o armazenamento depósito, contendo 42 funcionários masculinos e 15 funcionários femininos, totalizando 57 funcionários. Os riscos encontrados foi o risco físico, que foi considerado um risco médio, e as causas encontradas foi o ruído. Um outro risco encontrado foi o químico, que foi considerado como um risco pequeno, e as causas é o CO. Tem um risco ergonômico, que foi considerado um risco grande, e a causa lombalgias e os levantamentos de peso, né, que tem muito em armazenamento e depósito. E tem o risco de acidentes, que foi considerado também um risco médio, e as causas encontradas foi um atropelamento por empilhadeira e um incêndio. E a prevenção que a gente encontrou para esses riscos foi a utilização dos extintores de incêndio, né, que já ameniza o risco de acidente. Tem também outra prevenção foi o calçado de segurança, né, e a utilização de luvas e do cinto paraquedista, e também a utilização do protetor auricular, né, que já vai estar amenizando os riscos, né. É isso. Agora o setor de manutenção e mecânica, né? Esse setor só tem 8 funcionários masculinos, que eu esqueci de colocar ali.
E os riscos que tem nesse setor é o risco físico, que é por causa que tem muito ruído e calor. E o químico, que é de produtos químicos, né? E ergonômico, porque eles têm dores musculares e lombalgias. E de acidente de cair, de escorregar, né? E o que a gente... a prevenção para esse setor é protetor auricular, calçado de seguranças e óculos de proteção, capacete e luvas e rodízios de operacional, né, para que nem aquele funcionário não fique só naquela função, né? Tem um rodízio para diminuir as dores, né? Os gráficos não querem ir, eu acho que eu vou ter que tirar a apresentação aqui rapidinho. Tá bom. Ô, professor Claudio Honor. Oi, Bruno. Desculpa aí, professor, é que eu peguei um celular novo aqui e não tava com o Teams baixado, eu tive que baixar e colocar minha senha aqui e entrar no Teams. Ah, sem problema. Mas eu vou falar sobre os gráficos aí e sobre a conclusão, tá? Joia, legal. Estamos vendo, Rebeca. Agora foi? Estamos vendo, sim. Ok. Pera aí, professor, um momento que tá carregando aqui ainda. Ok. Bruno? Eu tô aqui, tá? Só tô colocando no Wi-Fi aqui pra ver se volta. Fique tranquilo, Bruno. Aqui do chão.
Para mim não está aparecendo, professor, o gráfico, só está aparecendo escrito risco ergonômico, acidente, risco físico, químico e biológico. Não está aparecendo só o gráfico comecinho do slide, né? Mas eu acho que todos nós estamos vendo o gráfico aqui, né? Tá dividido por setor, tá bem legal. Espera aí, professor, eu vou entrar aqui na apresentação. Tá bom. Eu vou entrar aqui na apresentação e vou falar pela apresentação, pode ser? Pode. O Lucas também tá falando que, ó, para mim também está carregando, né? Quando vocês estão no celular, demora um pouquinho para carregar. Perfeitamente normal. E minha internet já não é das boas, né? No dados móveis, maravilha, né? Tá conseguindo ouvir aí, né, professor? Tá conseguindo. Nós estamos vendo sim, Bruno. Então, professor, eu vou falar sobre os gráficos aí. Tá. A gente está analisando aí sobre o risco ergonômico que é considerado em amarelo, né, na parte de vigilância patrimonial. Nós vemos aí que tem uma relevância maior do que em consideração dos riscos de acidentes e riscos físicos, né? Também nós vemos no administrativo, tá, professor, que o risco ergonômico ele sai na frente também, né? Bem maior aí, uma porcentagem maior do que o risco em acidente físico na área do administrativo. Nós sabemos que a ergonomia ela é muito considerável na parte administrativa, em questão de coluna vertebral, tem outros tipos também de problemas que dá em questão de digitação. Então, o risco ergonômico realmente ele é muito relevante, tá? Aí nós vemos também na cozinha industrial, né, professor e pessoal, o risco de acidente aí em azul também ele é muito grande, né? Ele é considerado como risco físico, ele está aí na frente, né? E também considerado um risco ergonômico aí comparado a um risco de acidente, né? Nós vemos também no armazenamento aí que o risco químico aí, ele também é considerável, né? Razoável aí, né? No armazenamento, né? O risco de acidente também é considerado aí razoável. O risco ergonômico ele sai na frente também no local de armazenamento aí de trabalho, né? E nós vemos aí também na manutenção mecânica que o risco químico ele é campeão, né? Que ele sai na frente também aí em consideração de todo o problema mecânico que pode gerar na pessoa, etc, né? Risco de acidente também aí ele é bem relevante também, né? Juntamente com o risco físico e o risco ergonômico, tá, professor? E nossa conclusão aí, nós sabemos que nós temos a atribuição aí de identificar, né, os riscos, eu não digo tão de mencioná-los, tá? Eu digo identificá-los, tá, professor? Que acho que essa parte de mencionamento vem mais para um técnico engenheiro de segurança do trabalho, mas a nossa função de CIP é identificar, né, e elaborar esse mapa de risco, né, identificando eles, para que em cada setor que a gente vai passar, aquele mapa de risco vai identificar a causa, né, a porcentagem de causa na vida da pessoa e na saúde da pessoa também, tá? Ele tem uma função aí primordial, igual diz no slide aí, né? Ele informa e conscientiza a pessoa em relação aos perigos que existem naquele local, né? E nós sabemos que a possibilidade do mapa de risco é minimizar o acidente. Eu acho que uma pessoa tendo um mapa, a pessoa tendo uma identificação, tendo a ciência, a conscientização da coisa, eu acho que ela fica mais esperta em relação ao ambiente de trabalho dela. Nós temos como objetivo, né, CIPA, engenheiro, técnico, ter a proteção, prevenir, né, que não aconteça aí que uma pessoa sofra um acidente no trabalho ou até mesmo um problema de saúde, assim, né, que a pessoa não tenha, né, um problema de saúde fatal, né, ou até perder uma perna, uma mão. Esse é o objetivo
mapa de risco, de conscientizar que a pessoa não venha realmente perder a sua vida no local do seu trabalho. Eu acho que é isso daí, tá, professor? Legal, Bruno. Bom mesmo. Falta alguém falar? Não, professor. Então, grupo, parabéns aí pela apresentação, né? A gente, dentro do nosso processo de aprendizagem, de capacitação, existe uma evolução no próprio treinamento, né? Aí você fala, vou citar o nome da Raquel, porque a Raquel foi o primeiro grupo, o Lilson e tal, mas enfim. É lógico que tinha mais correções, a gente falou mais em relação ao que eles fizeram, mas isso não foi para o grupo da Raquel, foi para todos, né? Quando erra, todos erram, inclusive os professores são os maiores culpados, porque quando você faz um exercício, uma atividade errada, é porque nós não somos capazes de ensiná-los corretamente, tá? E quando quando existe o processo de repetição, em segurança do trabalho é muito isso, né? Vocês viram um monte de siglas que tem aí na nossa área, e aí você fala, pô, mas como um técnico, né, consegue falar tanta sigla, tanta linguagem, entender tudo? Isso é prática, né, gente? Prática, né? Que eu falo, eu, professor Eduardo, professor Maurício, professor Elisete, a gente, se for dar um curso de CIPA numa empresa, a gente não precisa montar material nenhum. A gente vai com a nossa fala. Aí você pode falar, pô, mas aí é muito inteligente, tal. Não. Isso aí são práticas, né? Que a gente tem no decorrer da nossa carreira. Então, muitos cursos de CIPA, muita informação, né? Então, você cria prática. Vocês viram quando vocês apresentam um trabalho que só tem aí os gráficos, né? Vocês conseguem aí ter a fala, não tem intervalo, não gagueja, né? Vocês perceberam? E quando você tem slide com texto, você procura ler o texto e acaba não raciocinando, né? O que o texto está dizendo, né? Depois que você termina o trabalho, você fala, pô, eu escrevi aquilo, eu poderia ter falado, né? Então, existe um processo, né? A gente está vendo que cada trabalho, cada apresentação, a sala, e todos estão evoluindo, né? Com essas trocas de informações. Eu acredito, no meu ponto de vista, aí, em relação a dimensionamento de SESMIT e de CIPA, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Só no início aí tem uma pegadinha lá na própria norma. Quando você pega o número de empregados, lá tem um grupinho lá da CIPA, lá C24A, C24B, nós montamos o exercício nem pensando nisso, mas de repente eu fui ver lá, putz, eu montei o mais difícil, né? Então tem que prestar bastante atenção lá, o C lá, né, que é C24 puro aí, né? Então tem o A, B, C e o D lá, então tem que tomar cuidado, senão vai dimensionar errado. E muito importante, quando a gente dimensionar SESMIT e CIPA, a gente, quando pega as informações lá do RH, número de empregados, né? Quando você monta o processo de CIPA, principalmente, você coloca o mês que você está recolhendo essas informações. E justamente, se chegar um auditor fiscal do trabalho, ele vai falar, você está dimensionando a CIPA em abril ou em maio, eu quero a folha de pagamento de abril ou de maio, porque ele vai conferir o número de empregados. Então é muito importante, gente, a gente pede uma pessoa de RH, quantos funcionários tem? E é uma pessoa que pega os funcionários ativos na empresa, né, não olha a folha de pagamento, vai furar a pessoa que está de férias, que está afastado, que está trabalhando fora do país, que está na folha de pagamento da empresa, mas não está ativo ali. Então, para essa pessoa, ele vai considerar os 180, 200, sabendo que a folha de pagamento chega a 350. Então, provavelmente você vai dimensionar errado. Então, tudo tem que ser aí, a gente é preto no branco, né? Cadê as evidências, né? De número de empregados que tem no mês de abril, mês que eu estou montando, dimensionando a CIPA. Então, é super importante. Eu acho que essa parte aí, aí nós fizemos várias apresentações, eu acho que não tem dúvida nenhuma, né? E o SESMIT, por coincidência, aí teve o dimensionamento de um técnico de segurança, né?
é legal e o pessoal fica muito preocupado com essa mudança, né, de empregados de uma empresa. Então tem 101, precisa. Se baixar para 99, me manda embora. Não é assim. Para a SESMIT não é assim, tá? E justamente para a CIPA, você precisa terminar o mandato para remontar essa CIPA com um número menor, mas quando acabar o mandato. Então são regrinhas aí, todos aprenderam, mas aí é só para memorizar, né, esse tipo de informação. E essas informações do mapa de risco são muito ricas. A linguagem agora que está sendo dita em mapa de risco é a linguagem do empregado, né? O empregado está aí apontando aí o que ele está vendo, a sensibilidade dele, né? O Bruno acabou de falar, depois desse mapeamento, vocês vão pegar toda essa demanda que vem da CIPA, e às vezes não é só isso, você pode identificar outras, e aí você vai fazer um trabalho de especialista, né? Serviço especializado em engenharia de medicina do trabalho. Aí sim entra realmente o que você vai fazer para toda essa demanda aí que apontaram na CIPA e outras que vierem. Então, assim, esse objetivo eu acho que a gente está atingindo. A gente está falando do imaginário, embora tenha algumas evidências, né, em cada mapinha desse que nós colocamos, mas é que nós falamos desde o início, né? A gente está trabalhando com o imaginário, né? Então a gente está entendendo que existe esse risco, que existe aquele risco, mas é bem isso, bem típico esses relatórios que eu apontei aí, que nós apontamos, né? E o professor Eduardo, é bem típico que faltem informações, as informações não foram completas, né? E a gente tem que ir atrás para complementar todo esse trabalho. Por enquanto a gente está trabalhando no imaginário, mas eu acredito que a gente esteja atingindo os objetivos que nós propomos, eu, o professor Eduardo, e o que vocês estão entendendo. Eu acho que isso está sendo rico demais. E treine esse tipo de exercício, né? Fazer a apresentação só com simbologia, né? Com gráfico. Aí vocês conseguem montar o conteúdo de vocês, né? E fica um negócio mais... Vocês percebem a evolução, né? O grupo do Bruno, né? Você apresentando em gráfico, você percebe a sua evolução. Às vezes você pega aluno do segundo módulo e não consegue falar 5 minutos de segurança do trabalho, né? Não porque não sabe, porque não consegue montar um raciocínio lógico. E você já começa com esses exercícios aí de DDS, esse exercício de mapa de risco, vocês conseguem já montar uma linha de raciocínio na área de segurança do trabalho. Isso tem sido muito bacana, muito bom. Tá? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação aí, Bruno e grupo. Rebeca? Sim, professor. Isso. O Otávio também? Otávio tá aí, Otávio? Otávio eu acho que caiu. Mas é mais importante não só a apresentação do trabalho, você individualmente está falando, agora eu estou aprendendo, estou entendendo a linha de raciocínio de segurança, eu estou criando meu próprio currículo, e isso é muito importante, gente, é muito importante, né, na nossa área, tá? Professor. Oi. Assim, é muito rico, né, tudo isso, todas essas apresentações, porque a gente vendo as apresentações dos colegas, eu percebi no meu mapa que eu fiz, eu disse, poxa, eu poderia existe outros tipos de risco que eu poderia ter identificado, né? E eu não identifiquei, eu deixei o meu mapa como eu tinha feito mesmo, não fui lá e coloquei o risco que eu encontrei, né? Mas tudo isso faz a gente começar a pensar, realmente ter uma visão mais aberta, né? Porque você é muito mais do que parece ser. Você vai lá e você vê que existem outros tipos de risco. Então, quando os colegas eles começaram a apresentar os diversos mapas, nossa, eu fiquei assim, nossa, nosso mapa tá faltando muita coisa ainda. Não, e é legal, Vanessa, quando você entra numa empresa, imagina, você está sendo admitida como técnica de segurança e a maioria dos funcionários são antigos, então já estão calejados nas questões de risco, né? Aí você começa a meio que apontar situações,
Aí o pessoal falou, pô, ela tá vendo tudo, mas não tá vendo o mais importante. É mais ou menos isso, né? O que é importante, que incomodam eles acham que é o mais importante. Com o mapa de risco, você consegue ter uma visão do que as pessoas nessa empresa que você vai prestar serviço pensam de dar esse segurança de trabalho, como que é a cultura deles. E através do mapa de risco da CIPA, você consegue entender aí para que caminho você vai seguir. Isso é muito bom, né? O professor Eduardo já está Aí, professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Eu acho que você ouviu um pouquinho da minha fala, então hoje teve a apresentação aí do mapa de risco do Bruno, do Otávio, da Rebeca, do Giovanni, da Vanessa e do Lucas, né? E a gente já vê alguma evolução, professor, mas não evolução, vamos dizer, do grupo, porque o grupo é o quinto, é o quarto, vai apresentar, é lógico, naturalmente tem que ser melhor, mas não é isso, né? Você vê que a fala não é só, o outro mapa esqueceu daquele item, eu vou colocar, mas não é isso. A gente vê aí que houve uma evolução até na fala, né? Aí você viu, não sei se você chegou a ver a apresentação aí do pessoal, você fala mais com conteúdo, né? Conforme vai passando aí os exercícios, as atividades. E isso é um crescimento. Até o primeiro grupo, né? Com certeza, se você for ver o primeiro grupo, também aprendeu, né? Então, eles, com certeza, tiverem que fazer o primeiro mapa de risco novamente, vai tirar todas as dúvidas, vai ser um mapa realmente aí como deve ser feito, que a gente procura, né? Não é isso, professor? Poxa, legal, professor. Eu vi os comentários aqui, eu não vi a apresentação, vi só aqui a conclusão, mas estava prestando atenção aqui nos seus comentários, né? E acho que é isso, né? O grande objetivo é esse, você, né, fazer com que as coisas se conectem, né? Então, ou seja, é o conjunto de tudo, né? Então, é o conjunto da apresentação, é o conjunto da fala, né? É o conjunto de como você acaba explorando o tema, né? Então, ou seja, e aí quando você, né, você vê a apresentação, você escuta, né, e vê o que está falando, você fala, pô, faz sentido, né? Então, ou seja, isso, né, a gente está vendo que tem uma certa profundidade, né, que faz sentido, está sabendo o que está falando, as coisas estão se conectando, aquele quebra-cabeça da segurança que a gente sempre fala, né, professor? Então, ou seja, eu acho que é isso. Então, poxa, esse é o grande objetivo, né, de você conseguir, né, fazer a apresentação, né, falar sobre ela, né, de uma maneira clara, didática, transparente, direta e objetiva, e fazer com que as pessoas, né, entendam aquilo que você está apresentando, né, e fazer com que as pessoas, né, conheçam e que elas saiam dali, né, quando imagine os funcionários, né, recebendo uma apresentação sobre o mapa de risco, aí quando o cara chega lá no posto dele lá de trabalho, lá no setor, está apresentado o mapa de risco, ele já olha com outros olhos, né, fala, opa, né, então acho que, poxa, muito bom. E aí os comentários aí foi excelente, professor, muito bom. E aí, só para complementar, né, professora, criar esse hábito, né, a Vanessa, o grupo do Bruno aí foi muito bem nisso, né? Gente, existe um risco, ele é de que ordem, né? É físico, químico, biológico, né? Um dos riscos ocupacionais. Qual que é a fonte? Isso é mais importante, porque o professor disse no começo de higiene, gente, a gente tem que trabalhar na fonte. Técnico de segurança não é uma fábrica de colocar EPI, tá? Não tem essa fama. Tá? Opa, contratei um técnico e lá vem EPI, não é assim. A gente, o nosso objetivo é sempre aí trabalhar na fonte, né? Tentar eliminar, minimizar na fonte. O EPI é o último recurso, né? E a causa disso tudo, né? Desse risco, qual que é a causa? E aí vem as medidas de controle. Hoje eu tenho certeza que muitos de vocês aí, quando a gente fala protetor auditivo, como calçado, biqueira de aço, ainda não, né? Ainda não pegou, não se conectou. Mas isso, as medidas de controle vêm automaticamente. Isso é muito importante. Aí, né? Vai embora. Beleza, professor? Ótimo, tranquilo. Tem mais um grupo, que agora é o grupo da Daiane. Deixa eu colocar a Daiane aqui como... Parabéns, viu? Desculpa, Rebeca, Bruno e grupo aí, tá?
Professor, você Obrigada. consegue apresentar alguém para mim, por gentileza? Você falou, desculpa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui no chat. Tá fácil aí, professor? Que eu tô com dela aqui também. Tá? Se você tiver facinho aí, professor, por favor. Só um segundinho para eu baixar ele aqui. Aí que tá quase lá. Fazer um comentário enquanto isso, professor. Pessoal, quando eu fiz o curso, era difícil colocar na minha cabeça, eu não sabia diferenciar o que era risco ergonômico e risco de acidente. Foi difícil entender, mas depois, né? Então, isso faz parte da aprendizagem, gente. Isso aí às vezes há necessidade do erro para vir o acerto, né? Erro enquanto escola, acerto quando estiver na área. Isso é muito importante. Se tem que errar, erra agora, né? Estamos aqui para sempre auxiliá-los, né? E mostrar o melhor caminho, ou o caminho real, né? Mas essa parte de fazer pergunta, tirar dúvida, se alguém tem alguma dúvida em relação... Eu vi uma situação lá num relatório, eu me confundi. Traz pra gente, porque é importante a gente, né, tirar essas dúvidas. Tá? Muito bom. Professor, me coloca aí como apresentador, professor. Opa! E professor, uma das lições mais importantes que eu aprendi em tudo isso é que a gente tem que estar preparado para as perguntas, né? Sempre. Que vão fazer, então tem que pesquisar um pouco de tudo. É verdade. Opa. Tá dando uma carregada aqui. Prontinho, professor? O José vai começar. Pronto, já tá pronto? Já tá. Pode, professor, começar? Pode sim, acho que o professor não está ouvindo, mas pode sim. Bom, boa noite a todos. O mapa de risco que nós elaboramos é para uma empresa de manutenção e reparo de veículos automotores. Pode passar um pouco, professor, onde a gente vai começar a mostrar dessa organização tudo aquilo que nós analisamos para montar o mapa, né, desde o o segmento da CIPA, CISMED e todas as outras ocasiões.
começando com a condição de colaboradores, né, que a empresa hoje, essa organização hoje agrega, ela tem 53 pessoas, funcionários do sexo feminino, 34 do sexo masculino, 3 colaboradores com necessidades especiais e 8 terceirizados. Vou passar um pouquinho. O que da nossa empresa, a qual executa essa atividade, é 4520-0/01, presta justamente serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Dentro de risco foi encontrado 3, que seria uma condição de nível médio, o CISMED, que está para toda a condição de saúde e condição de relatórios para casos de acidentes relacionados à saúde. Pode passar um pouco. E dentro dessa organização, como um dos principais departamentos, que é a CIPA, né, ela foi dentro da sua classe de grupo, ela aí foi detectada que é do grupo C, sendo 3 efetivos, 3 suplentes, total aí 6 por 2, dando representantes de 12 representantes da CIPA, sendo que essa organização é montada com esse departamento, com essa condição de pessoas. Pode passar um pouco, professor. E os riscos identificados para essa empresa que executa suas atividades de manutenção de veículos, né? De cada setor vocês vão ver sequencialmente, né? Sendo falado pelos demais colegas. Foi possível identificar risco de acidentes, risco químicos, risco ergonômico e físico. No decorrer da apresentação, a cada setor, vocês vão conseguir melhor ser visto esses riscos distribuídos para cada setor sobre as suas atividades. Pode passar um pouco. E aqui está o nosso mapa de risco da nossa empresa, ela em si sendo vista, né, de uma planta, para que todos possam identificar o setor, a condição de risco por cada setor, né? E aí está o nosso mapa de risco que foi elaborado com essas condições para cada setor, a função que existe em cada setor, né, aí representada por uma figura bem elaborada, bem dinâmico, e os seus riscos dentro de cada setor. Agora, sequencialmente, professor, e todos que estão vindo, né, vai começar a vir agora a separação do setor, a separação dos riscos e a explicação por cada um, onde tem seus cálculos e os demais, tá bom? Obrigada, Josenilton. Boa noite a todos. Eu vou apresentar um pouco sobre o setor da portaria, trazendo um pouco das informações do setor. Dentro dos integrantes, o setor é composto por 18 pessoas, sendo 12 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. E dentre essas pessoas, 8 deles são terceirizados. A função dentro do departamento da portaria é executar a gestão de entrada e saída de pessoas, prestar o serviço de segurança 24 horas, monitoramento da unidade e recepção de clientes. Dentre essas pessoas, eles utilizam os seguintes materiais: telefone, microcomputador, que pode ser também identificado como notebook, arma de fogo, bastão de ronda, lanterna e rádio HT. A gente avaliou como acidentes dentro do último ano, então, dentro do último ano não foi identificado nenhum acidente. Essa é a imagem da portaria, e aí agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada risco. Pode passar, por gentileza? Bom, os riscos físicos, foi identificada a causa como exposição a ruído de calor, e a fonte de prevenção seria a instalação de ar-condicionado e a utilização de vidros que diminuam o som externo, então, para diminuir os ruídos e o calor. Dentro dos riscos ergonômicos,
Foram identificada a causa como ritmo e excessivo esforço, pensando que eles, em boa parte, estão sempre fazendo as vigilâncias e andando e ficando em pé em boa parte do seu dia. A fonte de prevenção para isso seria a realização de ginástica laboral e pausas estratégicas durante o período de trabalho. Dentro do risco de acidentes, está a causa como a vulnerabilidade à utilização de equipamentos para a proteção da sua integridade, que seria o uso de armamento de fogo. A fonte para isso seria a prevenção através de mais treinamentos para a utilização desses equipamentos. Pode passar, por gentileza? Quem seria a próxima pessoa a apresentar? Eu. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Eu vou fazer a apresentação do escritório. O escritório Aí vou informar os integrantes do setor. O setor é composto por 18 pessoas, sendo 19 masculinos, 23 femininos, dentre eles 2 PCDs femininos. Na função, a atividade é feita administrativa, contendo os seguintes departamentos: o financeiro, recursos humanos, jurídico e marketing. Os materiais utilizados e equipamentos são telefone, um microcomputador, notebook e impressoras. Os acidentes sem afastamento, queda no escritório com lesão no braço, doença ocupacional, que é a DORT, lesão por esforço repetitivo. Pode passar, por favor. Os riscos, no caso escritório, é o risco ergonômico e acidente. A causa é estresse e desatenção com a atividade, a prevenção é treinamento e sinalização. No ergonômico, a causa é iluminação, atividade repetitiva e postura inadequada. A prevenção é feita por melhoria de iluminação, regulagem na cadeira, nível da mesa e prática de exercício laboral. Boa noite a todos. Vou falar um pouco aí dentro do restaurante, onde os integrantes aí do setor são uma nutricionista, um chefe, cozinha, 5 cozinheiras, 5 manipuladores de alimentos, sendo 2 masculinos e 3 femininos, 4 ajudantes de cozinha, todos eles masculinos. A função é elaborar as atividades de preparo na refeição, sendo aí por café da manhã, almoço, jantar e ceia. Os materiais e equipamentos que são utilizados dentro desse restaurante são telefone, microcomputadores, fogão, forno, refrigerador, freezer, coifas e máquina de lavar. Dentro dos acidentes aí como considerados aí sem afastamento, foi considerado aqueles com pequenos cortes na mão, onde foi feito aí os primeiros socorros, e os acidentes aí com afastamento, aqueles um pouco mais graves, sendo queimadura de 2º grau na mão, atestando aí 5 dias de atestado. Pode passar, por favor. E os riscos considerados como físico, a causa exposição a alta temperatura, e a prevenção foi roupas adequadas e melhorias de ventilação no ambiente. O ergonômico, a causa movimento e repetitivo, né? A prevenção foi pausa. E dentro do acidente, a causa manuseio de material cortante, e a prevenção foi luvas e sinalização. E por fim, o químico, a causa contato com vapores e manuseios de equipamentos a gás, e a prevenção, ventilação e manutenção periódicas. O próximo, por favor. Agora é o Luiz. Boa noite. Por favor, Luiz.
Opa, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Então, vou apresentar a oficina mecânica. Integrantes do setor: 30 funcionários masculinos. Função: atividade de reparo aos veículos autorizados. Materiais, equipamentos utilizados. Ferramentas manuais, empilhadeiras, carrinho hidráulico, carrinho elétrico, máquina de solda. Acidentes: lesão sem afastamento, lesão na mão do manipulador, máquina de solda com atendimento de primeiros socorros. Os riscos da oficina mecânica são riscos físicos, causa explosão, a ruídos e calor. Prevenção: instalação de ar-condicionados e utilização de vidros, que diminui o som externo da cabine. Acidentes: causa pressão, ruídos e materiais cortantes. Prevenção: a prevenção, treinamento e o uso de EPI corretamente. Ergonômicos: posturas, atividades repetitivas e jornada de trabalho. Prevenção: realizar pausas. Químicos: causa de manipulação de produtos tóxicos e inflamáveis. As prevenções são o uso de EPI, como a utilização de luvas, máscaras e óculos e proteção, conforme a necessidade e a identificada. Agora tem alguém para apresentar o depósito? O depósito de armazenamentos. Integrantes do setor: 42 funcionários próprios masculinos, 15 funcionários femininos. Funções: atividades de reparos aos veículos automotivos autorizados. Material de equipamentos utilizado: empilhadeira, carrinho hidráulico, carrinho, tubo, plataformas niveladas. Acidente: um acidente sem afastamento, queda de material no pé do colaborador durante um ajuste. 2 acidentes com afastamentos, lesão na coluna ao transportar caixa com peso durante a jornada, com 5 dias de afastamentos. Depósitos: físico: o calor, pressão. Prevenção: instalação de ar-condicionados. Acidentes, causas, quedas de materiais. Prevenção, organização e armazenamento de material. Etiquetado e padronizado. Risco químico. Ergonômicos: causa esforços excessivos. Prevenção: utilizar equipamentos de auxílio de transportes de material. Químicos: a causa de manuseio de armazenamento de produto. E a prevenção é o armazenamento em embalagens especializadas e em local seguro. Indicadores de acidente com afastamentos: o vermelho é o 2 e o acidente sem afastamento são 4 acidentes. Alguém vai apresentar o mapa de risco? Eu posso apresentar os indicadores de risco.
Só Vai, referenciando, então, acabou. é isso. Só referenciando em questão de pequeno, médio e grande. Então, risco químico foram 2 médios e 1 grande. Risco físico foram 4 médios. Ergonômicos, biológicos não teve. Ergonômicos foram 5. De acidente, 1 é pequeno, 2 é médio e 2 é grande. E dentro dos depósitos, né, dos departamentos, dentro do depósito foi identificado 1 grande, 3 médio, de restaurante foi 1 grande, 3 médios também. Dentro da oficina de manutenção mecânica foi 1 grande, 3 médio. Dentro do escritório foram 3 médios. Na portaria, 2 médios e 1 pequeno. Pode passar, por gentileza. Obrigada a todos, gente, pela atenção. Obrigado a todos. Professor, ela colocou thank you, ó. Tá usando o inglês aí, ó. Pois é, professor. Isso é muito bom, hein? Legal. Professor, antes de você comentar, deixa eu só ver com a Daiane. Foi o Everton, o Luiz, a Daiane, eu acho que foi a Marlene que apresentou, é do grupo? Isso, a Marlene, isso mesmo. Ah, tá bom, Marlene, muito bem. Ótimo. E o Josenildo, professor. Ah, Josenildo também. Opa! Não pode esquecer dele, pô. Não pode não, jamais. Sacanagem, velho. Pronto, professor, já estou anotando aqui, pode ir. Bom, pessoal, vou fazer alguns comentários aqui. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. É muito bom aí. Vou destacar alguns pontos positivos aqui, professor, beleza? Claro, claro. Vou destacar aqui alguns pontos positivos aqui, né? Quando a gente olha aqui para esse chartzinho. Vocês estão vendo a apresentação aí, né, pessoal? Sim. Ah, beleza. Sim, professor. Né? Quando a gente olha para esse chartzinho aqui, então bem interessante aqui, né? Que aí você também acaba falando aqui a parte de, né? Da alíquota aí que você tem, né? Conforme a lei, né? Para ter aí um percentual aí também de funcionários com necessidades especiais, né? E aí um ponto aqui, pessoal, vocês tiraram essa informação de qual lei? Perdão, professor, eu não trouxe aqui a lei certinha, mas eu pesquisei dentro da vigente 2021 mesmo, tá? Certo. Que é a alíquota do PCD. Eu só não, eu acho que foi no site do INSS, se eu não me engano. Mas, infelizmente, desculpa, eu não trouxe a fonte. Não, tranquilo. E aí, mas é positivo, tá? Só para, tá? De repente aí ter na manga aí, tá bom? Mas tá ótimo aqui, tá bom? Vou destacar alguns pontos positivos aqui. Outro ponto aqui positivo aqui que eu achei aqui, professor, né? Essa parte aqui que tá bem clean aqui, né? Tá bem transparente aqui, né? Tá bem fácil aqui, você consegue, né, entender facilmente aqui o dimensionamento. E aí outro ponto aqui, depois a gente fala, né? Aqui talvez, né, poderia ser o último até, né? O último, ou os penúltimos ali, né? Antes ali daquela estatística e tal, talvez, mas é positivo, ficou aqui minimizado aqui, mas ok. Tá? Depois a gente fala de alguns pontinhos aqui. E outro ponto positivo são estas informações aqui que vocês colocaram, né? Então, os integrantes, os materiais, tal, etc., né? Função, acidente, né? Os riscos aqui, né? A parte do... né? E assim vem, né? E assim vem por todos eles, tá? E aí a gente destaca aí como positivo. Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto aqui, que se eu não me engano, aqui, essa questão de acidente com ou sem afastamento, né? O que aconteceu, uma breve descrição, né? Então isso também bastante positivo. Né? Os indicadores aqui também ficou claro aqui, né? Ficou bom, ficou muito bom, né? Então, ou seja, esses pontos aqui, pessoal, acho que acabaram aí, né? Se destacando. Tem mais algum ponto aí, professor, que você gostaria de destacar como positivo?
Ô, professor, aproveitando, ó, tem uma pergunta da Raquel aqui, ela está com uma dúvida, né? Ela falou: essa estatística é baseada na quantidade médio, pequena e grande ou em porcentagem no ambiente? Vamos lá para a estatística aqui. Está com média, pequena e grande mesmo. Não, mas eu acho que a pergunta dela não é só do trabalho da Daiane, é como um todo. Como um todo, professor, porque eu tinha entendido que na estatística lá do gráfico, a gente teria que colocar como quantos teve pequenos, quantos teve médio e por que, no caso, teve muito grande, por que teve um exemplo do nosso lá, né? A gente viu que de acidente era bem maior em todos os setores, porque eu percebi que alguns grupos colocou como porcentagem. Eu queria entender se no mapa de risco eu tenho que fazer essa avaliação da estatística pela quantidade do grau de risco, ou, por exemplo, no setor de agriculturação, a porcentagem é de 5% de risco de acidente, em vez de eu considerar que é um risco pequeno. Não sei se entendeu a minha pergunta. Acho que sim. Nesse caso aqui, né, do mapa de risco, eu aconselho colocar o número absoluto, né, e não em porcentagem, né. Então, você pode colocar os dois também, não tem nenhum problema, só para, né, você ter uma informação adicional, né, mas acho que o número absoluto, como você tem alguns setores, né, no caso aqui são poucos setores, né, você trazendo o número absoluto fica mais próximo. Por quê? Ele não tem nada a ver com o número de funcionários aqui, né? O percentual de número de funcionários versus o risco. Então, aqui é mapa de risco mesmo, né? Então, NR5, mapa de risco, né? Risco físico, biológico, ergonômico, de acidente e tal, né? Você coloca o número absoluto daquele setor. Acho que fica, né, o melhor aí, é o que geralmente a gente acaba utilizando. Para outras estatísticas, a gente acaba porcentagem também. Tudo bem? Era isso? Ou não? Será que era isso, professor? Sim. Não, sim. É o mesmo pensamento que eu tirei meu fone. É o mesmo pensamento que eu tenho, professor, até porque você não notificou ainda, né? Você sabe que o risco é grande, né? Mas você não sabe quanto. E depois que você terminar um trabalho, um mapa de risco, é só o início de um trabalho. Aí depois que você, no LTCAT, no PPRA, aí talvez você consiga fazer uma estatística aí por porcentagem, né? Porque você já quantificou todos os riscos, aí você consegue mostrar para o seu empregador aquele número apontado em riscos químicos realmente pertence a X% daquele total de risco. Porque às vezes você tem um risco grande, que nem a gente tem lá, mas você tem um risco pequeno, que é químico, pode ser mais grave que os outros riscos, né, professor? Então, no mapa de risco tem que trabalhar com o absoluto mesmo. Fica melhor. Legal. E aí, só para finalizar aqui os pontos positivos aqui, professor, né? Todas essas informações, né? Então, essas informações aqui, elas são bastante ricas, né? Que com certeza a gente precisa ter, né? A gente precisa ter, né? Então, muito bom, tá? E aí, trazendo alguns detalhes aí agora, pessoal, de melhoria, né? Bom, eu vou passar direto para cá, então, né? O mapa de risco aqui, vocês apresentaram aqui o da empresa toda, né? E aí, só lembrando, né, da questão aqui da legenda, né, que, né, faltou aqui aquela legenda aqui dos riscos, né? Por quê? Porque ela está aqui, ó, né? E a gente tem outras informações aqui. Então, ou seja, todas essas informações que estão aqui e que estão aqui, ela tem que pegar o setor, por exemplo, de portaria, né? E vamos imaginar que aqui essa tela só tem portaria, né? Um mapa de risco, né? Pegar esse setor de portaria, todas essas informações que vocês colocaram aqui, né? Para que ela tenha aqui na portaria, né? Na portaria, no escritório, na oficina, no restaurante, no depósito, né? Então, ou seja, todas as informações que vocês colocaram aqui, ó, né? Então, o número de pessoas que estão expostas ao risco, né? Vocês, né? Devem, né, na verdade, colocar aqui dentro do risco, né, dentro daquele círculo, né, que é
a gente acaba dimensionando, né, o tamanho do risco, se é pequeno, médio ou grande. Então, coloca o número aqui no meio, tá? Essa divisão aqui do risco, né, que vocês colocaram um círculo pequeno em cima do outro círculo pequeno aqui de tanto risco ergonômico quanto físico, né? Então, esse a gente não usa, né? Então, ou vocês separam o círculo, né, deixam eles separados com a mesma intensidade, não tem problema, ou vocês juntam um só e dividem no meio, né, e a metade, né, fica como amarelo e a outra metade como verde, né, o ergonômico e o físico, tá? Então, esses pontos aqui de ajustes aqui. Então, a legenda, né, o dimensionamento aqui é por setor, né? Então tem um mapa de risco por setor, legal esse aqui, você pode ter o da empresa lá como um todo, né? Isso é bom, mas mesmo o do setor, né? E o da empresa como um todo, a gente precisa ter lá a legenda, né? Precisa estar com ele lá individual ou coletivo, né? Com toda a empresa, com o ano, com a assinatura, com os integrantes, né? Todo aquele passo a passo, né, que a gente até acabamos falando aí para alguns grupos, né? E aí, ou seja, o desafio é pegar essas informações aqui, né, e trazer para o mapa, né? Então, por quê? Porque essas informações, tem muita coisa aqui que vai lá para o mapa, então o número de pessoas, exposta, né? Os materiais utilizados, que é a fonte, né? É a fonte geradora lá, né? É a fonte geradora da situação, né? A função ali você também, e o número de acidente. Então, ou seja, o desafio é, né, pegar todas as informações e num chart aqui, por exemplo, da portaria, colocar todas elas, né? E aí essas informações aqui, elas vão estar, né, de forma animadas ali, na forma ali de círculos com informações básicas, e todo esse conteúdo aqui que vocês fizeram, ó, por exemplo, da portaria, do escritório, do restaurante, é o que vocês vão explicar, né? Então, ou seja, é a informação adicional que vocês têm. Então, vocês vão explodir lá na tela, lá, por exemplo, o mapa de risco da portaria, e aí vocês vão apresentar ele, né, como um gráfico lá, né, e aí vão vir com todas as informações, tá? Então, é um ponto importante aí para... Oi? É só uma dúvida, aí o senhor fala, colocar a informação dentro do mapa aqui, para cada... Essas informações poderiam ser postas de uma forma para ser mais resumido, seria mais ou menos, estou tentando entender, seria isso, né? Não escrita como está lá, separado certinho, para poder dar uma certa entendimento. Mas poderia ficar mais se ele fosse em figura, em cima. Ele vai ter que vir em figura aqui, tá? Ele vai ter que vir em figura aqui, né? E algumas informações que estão aqui, ó, por exemplo, né? O número de pessoas. Então, o número de pessoas... Vamos pegar aqui, ó, né? Então, por exemplo, esse número de pessoas, ele podia estar dentro de um círculo desse aqui. Então, por exemplo, eu tenho 12 pessoas que estão expostas ao risco físico. Eu tenho 6 pessoas que estão expostas ao risco de acidente. Então, esse número 12 ou 6 aqui, ou 6 e o 12, os dois, né, ou 18 pessoas aqui, né, poderiam estar. Não tem, né, deveriam estar, tá? Deveriam estar, tá? Então, essas informações, além, né, da legenda, né? Então, a legenda aqui vai ser isso aqui, né? Ó. Vocês têm a legenda aqui, né? Então, a legenda tem que estar, né? A data, tal, e etc., essas informações, tá? Então, as informações, né, que estão, que vocês colocaram ali, ela precisa estar dentro desses círculos aqui, né? Tá? Então, elas precisam estar aqui dentro, tá? Um outro ponto aqui, ó, vamos pegar aqui escritório, por exemplo. História que eu fiquei meio na dúvida, né? O setor é composto por 18 pessoas, sendo 19 masculinos e 23 femininos. É isso mesmo, pessoal? A conta ali não está batendo muito. No meu está aparecendo 15 professor masculino e 25 femininas. Foi errado, bem professor. Foi errado mesmo. Não, tranquilo. Só para, tá?
Então, né, aí pegar esses pontos aqui, e aqui é o mesmo cenário, tá, pessoal? Então, a gente tem 3 riscos aqui pequenos, né? Eu estou vendo aqui um biológico, um de acidente e um ergonômico, né? E aí é o mesmo exercício, tá? Para todos. Então, a legenda, a data, né? O número de pessoas expostas a esse tipo de risco, tá? Então, tem que ter, tá? E aí essas informações aqui, ó, todas essas informações adicionais aqui, ó, né? Vocês vão falar, né? Porque vocês colocaram bastante a informação que a gente precisa. Tá assim, tá certo, pessoal. Tanto é que é positivo as informações. Então, ou seja, a gente tem ali as informações importantes, fundamentais. Pode até ser que alguém faça algum outro tipo de pergunta, mas as informações básicas, né? Do número de pessoas, de acidente, da fonte geradora, algumas funções, se teve ou não acidente, afastamento. Então, assim, vocês vieram municiados de informações, né? Só que precisa aí saber trabalhar com ela. Por quê? Na hora que a gente vai apresentar o mapa de risco, né, assim, né? Então, tá faltando aqui essas informações, esse enquadramento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto aqui. E aí, acho que, né, aí é meio que repetitivo aqui, então, e aqui talvez, pessoal, por exemplo, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a gente tem 2, 6, 11, 12, 13, né, 13 riscos aqui, médio, né, então tem que prestar atenção nisso, ó, 13 riscos aqui, vamos ver quanto a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Tá? Então, ou seja, né, para casar e todas as informações aí, né, para que a gente tenha exatamente, falar, poxa, aqui eu tenho 13, aqui eu tenho 14, né, teve algum aqui que não foi mensurado, tal, etc, tá? Então, tomar cuidado com essas informações, com esses números, ainda mais com números, né, para que a gente tenha, né, uma visão mesmo bem certinho aí de tudo, tá, pessoal? Para não ter problema. Então, quando a gente olha aqui, ó, o 1 aqui, né, que é o risco grande. É o grande? Isso. 1 mais 2 eu tenho 3. Então, beleza. Aqui eu consigo ver aonde estão esses 3 riscos aqui grande. Né? Talvez, né, essa visualizaçãozinha aqui, talvez o grande seria, né, porque aqui está em número absoluto, então, né, talvez enfim, só para pensar, tá? Mas o importante é verificar esses números, verificar se está tudo certinho. Isso aqui é sempre coisa que a gente precisa sempre dar uma conferida, sempre conferir, né, com essas coisas aí de numeração, tá? Mas, assim, demais aí, pessoal, de informação, de todos os pontos aí, tudo bem, ok. Professor? Opa, professor Claudionor, está na área, professor? O professor caiu, vamos ver. Só vou falar aqui rapidinho, obrigado, professor, pelos pontos. Acho que quando a gente vai até mesmo apresentando, a gente já começa a visualizar diferente. Mas na próxima, com certeza, esses pontos vão ser acrescentados. Obrigada, viu? Não, tranquilo, pessoal, tá ok. Vanessa, quer fazer alguma pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida sobre, nos gráficos, a classificação com números absolutos. Por exemplo, um risco pequeno, um risco médio, um risco grande. Como é que eu classificaria isso? Entendeu? Por exemplo, eu encontrei no setor administrativo um risco ergonômico muito alto. Então, como é que eu colocaria esse número? Qual seria, assim, o percentual? Não vamos falar em percentual, não, tá? Vamos falar em número absoluto mesmo. O número... Isso, número absoluto. Então, ó, por exemplo, vocês estão vendo a telinha aqui, pessoal, não? Escritório e tal, mapa de risco. Então, beleza. Né? Então, por exemplo, imagine que aqui, ó, o escritório aqui está falando que tem um risco médio, certo? Certo? Escritório, ó, risco médio, né? Então, por exemplo, se tivesse aqui um risco ergonômico aqui também, né, a gente poderia colocar aqui, né? Ou poderia colocar aqui, ó, você vai ter 2 gráficos, né? Então, aqui, ó, você tem um risco pequeno, médio e grande,
né, pequeno, médio e grande, e no armazém você está dizendo aqui quais são o tamanho dos riscos também, pequeno, médio e grande. Né? Aí sim, talvez um terceiro gráfico aqui, dizendo desses setores, quais são os riscos, né, pequeno, médio e grande, tá? Então, dos setores, né? A gente tem dois gráficos aqui, né? Um está falando só o tamanho do risco, né? E aí você não tem um setor aqui. Aqui você tem um setor, né? E aí você só tem o tamanho do risco, né? Se ele é grande, médio ou pequeno. Mas você poderia inverter isso aqui, né? E colocar físico, químico, ergonômico, biológico e de acidente, né? E aí sai o tamanho do risco aqui, entendeu? Professor, só um minutinho, desculpa interromper. Poderia colocar numa escala de 1 a 5? Ou poderia ser assim? Desse ou lado de 1 aqui? a 10? Desse lado aqui? Para classificar os riscos, pequeno, médio e grande. Então, você poderia usar uma escala, por exemplo, de 1 a 10? Pode usar. É porque aí tem, por exemplo, eu posso encontrar um risco alto. Aí eu penso, é um risco alto, mas é mais ou menos um risco 8. Ele não é um risco 9 ou 10, ele é um risco 8. Entendeu? É grave, mas não é tão. Entendeu? Então, poderia, no caso. Pode usar, mas assim, o mapa de risco, ele é binário, entendeu? Ou é ou não é, né? Então, por exemplo, ou é ou não é, tem ou não tem, né? Então, por exemplo, você poderia colocar aqui um risco, por exemplo, se você quisesse, né? Um risco pequeno de até 3, né? Então, tudo que tiver até 3 aqui é pequeno, tá? Independente se na tua avaliação lá foi 1 ou 2, mas ele vai ser 3, ele vai ser pequeno. Você poderia colocar aqui um número 5 como médio e um número 7 como grande, por exemplo, tá? Então, na hora que você colocar aqui, né, você tem a formulazinha que nem tá aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Série médio, ponto, oficina, tal. Então, tem uma formulazinha aqui, né? De onde extraiu essa, né, valor 3, ó, tá vendo? Então, aqui é o valor 3, vamos abrir aqui. Não dá para eu editar aqui. Opa, acho que vai dar. Perfeito, professor. Entendeu? Melhorou, tá bom? Entendi. Ficou bem melhor. Obrigada. Nada. Pessoal, o professor Cláudio Anor está aí na escuta? Eu tô liguei o celular agora e o Opa. eu ficou sem voz. Você está me ouvindo bem? Estamos sim. Eu queria aproveitar e até colocar uma experiência que eu tive em relação ao trabalho de vocês. Ô, professor, dá para você mostrar o dimensionamento da empresa lá no início do SESMIT? Isso aí. Eu não sei, Daiane, como que vocês chegaram nesse KINAI? E aí, professor, eles não querem contratar técnico, olha lá. Não. Pois é, professor. Eu vou defender a classe agora. Aí. Daiane? Ou equipe, né? Marlene? Luiz Rosenilton? Acho que o pessoal já foi embora já, professor. Poxa! Professor. Oi, pois não, pode falar. Tá ouvindo? Estamos. O senhor perguntou nesse KINAI? Isso. Então, a tabela de padronização de KINAI de empresas de atividade, quando nos a elaboração desse mapa, para essa atividade, onde nós pesquisamos nessa tabela de dimensionamento para as atividades relacionadas
com a sua numeração de KNAI dentro de uma tabela de dimensionamento, né, de empresas relativas de funcionários, tudo isso para essa devida atividade. Então, até onde eu sei foi dentro dessa tabela, né? A gente consegue compor essa atividade e essa numeração de KNAI. Tá bom. Eu acho que falhou bastante, né, professor? Falhou. Então, deixa eu só explicar para vocês, aí, só para uma situação que aconteceu comigo em relação a KNAI. Eu imagino, professor, que eles devem ter pegado o setor de manutenção, e tem feito uma pesquisa, inserido lá no grau de risco 3 e o KNAI. Na verdade, grupo, lá no exercício, nós simulamos um KNAI, né, uma atividade principal, que, se eu não me engano, é armazenamento, e vocês deveriam se basear nesse KNAI, e o grau de risco já estava estabelecido. Provavelmente ia dar um dimensionamento de um técnico, tá? Então, só para vocês entenderem, existem duas explicações para isso, né? A gente explicar que você pode ser um técnico apenas, um técnico de segurança, você representar o SESMIT da sua empresa, e por isso que eu falo que a responsabilidade tem que ser igual, né, gente? Eu tive essa experiência, eu fui contratado, eu era o único técnico, então eu tive que dar conta em tudo, então o pessoal sente receio de assumir essas tarefas, mas no começo dá um certo desespero, né? Mas depois a gente vai dominando e vai, tá? É importante, né, a gente, quando for dimensionar aí o SESMIT, a CIPA, aí, a gente identificar o KNAI, a gente não vai simplesmente, eu acho que a empresa é uma transportadora, eu acho que a empresa é um armazenamento. Então, existe o KNAI, existe uma consulta, né? Então, aí eu vou aproveitar o meu exemplo. Eu trabalho numa empresa, numa indústria que é metalúrgica, é grau de risco 3, que é a atividade principal, e eu fui contratado para trabalhar no depósito na Avenida Tamboré. Então, se eu fosse seguir a regra, né, eu pegaria o depósito, faria o enquadramento lá do SESMIT e da CIPA, daria um SESMIT errado. Eu tive que aproveitar a atividade principal da empresa, e lá foi estabelecido que precisava, na época, um técnico de segurança, que era eu, e a CIPA tinha um número grande de pessoas, tá? Acabou esse depósito, e aí a fábrica de fogões partiu para Rio Claro, então ficou um resíduo de pessoas lá, né, o pessoal administrativo. Eu lembro bem desse número, e causou até dúvida para as pessoas lá. Nós chegamos com tudo isso, com o término da fábrica e a junção do depósito de Barueri, ficou com 544 pessoas próprias, tá? Então, aí entre nós, né, se você pegar o grau de risco 3 e enquadrar lá, você precisa de 3 técnicos, um engenheiro de segurança, tá? E o pessoal ficou mais ou menos, a professora, uns 3 meses, porque eu fiquei como técnico aqui de Barueri, e ficou uma pessoa como técnico lá na fábrica, que tinha mudado, ficou o resíduo de pessoas lá, né? O pessoal estava preocupado porque eles deveriam se desfazer do técnico. Aí eu não sabia qual, ou o outro técnico que era bem antigo. E a gente estava bem sossegado, porque a gente falou, pelo contrário, a gente vai ter que contratar mais um técnico e mais um engenheiro de segurança. E eles consultaram lá, eu acho que consultaram uma empresa de assessoria, mas não é que a empresa de assessoria deu informação errada, é que eles descreveram a empresa errada. É um depósito, é assim, assim, assim. Batata, então, se é assim, foi lá. Impacta em tudo, né, professor? Pode ser um grau de risco 2, né? Então, vai fundo. Então, aparentemente, vocês precisam de um técnico só, né? Aí, reuniu os 2 técnicos, né, para explicar que a empresa ia tomar uma decisão, e a gente acabou, tecnicamente, falando, não, vocês estão redondamente enganados. Aí mostramos dimensionamento, pegamos o cartão do CNPJ e mostramos lá que é grau de risco 3, tem que cumprir a atividade principal da empresa, e que deveria, pelo dimensionamento, ter 3 técnicos e um engenheiro. Não, mas como isso? Que informaram, sabe? Então, e eu aproveitei o exercício de vocês, não tem problema, vocês se basearam aí
criar um KNAI, mas aí valeu a tentativa de pesquisar, de enquadrar, né? Infelizmente não deu dimensionamento de técnico, mas enfim, né? É só isso que a gente presta atenção lá. Depois, na hora que terminar todos esses exercícios, a gente vai mostrar para vocês, né? Existe empresa aí que tem várias atividades secundárias, mas o que vale é a atividade principal lá, é super importante essa informação, tanto para dimensionamento de SESM e de CIFMA, né, professor? Exato. E se dá aí o trabalho dos meninos aí. Beleza, professor, muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário, falar algum ponto sobre a apresentação? Bom, acho que o silêncio, acho que diz que não, né, professor? Silêncio é dos inocentes, né, professor? Bom, então, feito aí mais, né, esta apresentação, né, professor? Eu acho que a gente finaliza já por aqui, né, o tema de hoje, a aula de hoje. Né, já estamos em cima da hora já também, para dar tempo para todos aí, né, para o jantar aí. Eu acho que é isso, né? E a aula que vem a gente continua, é isso, professor? Se eu não me engano, acabaram as apresentações, né, gente? Tem mais... Eram 2 grupos que faltavam, né, Fernando? Fernando é o... Acho que finalizou aí já, professor. Muito bem, legal, legal. A gente faz um resumão, acho que aprendemos bastante aí, várias sugestões, vários ensinamentos, né? Então, eu acho que ficou internalizado aí aí com vocês aí, todos os passos tem que seguir aí na carreira aí, como fazer um bom mapa de risco, seguir bem na carreira, né? Professor, acho que só tem que verificar quem vai apresentar o DDS na próxima aula, né? Ah, é mesmo? Geralmente é quem dá ideia, não é, professor? Se quiser, eu preparo. Eu tô começando a ficar sem vergonha. Ah, legal. Pode ser, então? Pode ser, professor? Pode ser, Raquel? Pode. Legal. E aí, mais uma pessoa, então, também? É mais um ensinamento, viu, Raquel? Essa sua proatividade de querer falar, e é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Parabéns. Eu tenho que aprender a me apresentar. Então, acho que quanto mais eu estou me surpreendendo, porque na época da escola, ensino médio, eu era muito tímida, eu tinha vergonha de fazer pergunta para os professores. E eu tenho que quebrar essa barreira, né? Então, como é que eu vou aprender se eu não me colocar à disposição ou se não fizer perguntas, né? Verdade. Não, tá muito bem aí, toda a sala aí, muito bom. Bom, então beleza então, pessoal. Então acho que é isso, né, professor? É só não ler. Ficou a Raquel e quem? Deixa eu ver aqui, senão a gente tem que escolher, né, professor? A Vanessa já foi, professor. Ah, já foi? Na sua aula eu não fui, não, mas eu vou apresentar na aula de sexta. Eu vou pedir para alguém colocar para mim. O meu tá ruim. Não dá para compartilhar. Vanessa e Raquel. Raquel e Vanessa, pronto. Não, professor, eu vou apresentar sexta. Ah, tá. Deixa para próxima aí. Estamos sim, Lilson. O Eliezer está se colocando à disposição. O Eliezer. Opa. Muito bom, Eliezer. Fechado, então. Professor. Pois não, Fernando? Caso se ninguém tiver lá no dia também, tem uns prontos aqui, nós estamos para isso também. Né? Que beleza, gente. Aí dá gosto, hein, professor? É isso aí, turma, muito bom. Bom, então legal, então, pessoal. Então acho que é isso, né, turma? Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, professor Cláudio Honor, né, e quarta-feira a gente se encontra aqui nessa mesma sala. Pode ser quinta? Quinta-feira.
E é melhor, professor. Tem um negócio com quarta-feira que eu não sei o que é, viu, professor? Verdade. Beleza, então, pessoal. Boa noite aí a todos, turma. Boa noite. Boa noite. Oi. Professor. Opa!